Quero pedir a atenção das senhoras e dos senhores para a próxima palestra que nós vamos ter agora, né, que vai ficar a cargo do Oberon, que é formado em Educação Física, com pós-graduação em Nutrição Humana e Saúde, também pós-graduado em Yoga pela FMU, autor dos livros Viajando na Luz, No Fluir da Felicidade e Vegan Yoga. Desde 2003, viaja à Europa, Ásia e América do Norte e Sul com workshops e palestras relacionados aos temas mencionados. Então, o título da palestra dessa tarde é Atitudes Individuais que Mudam o Todo. Com vocês, então, o professor Oberon. Boa tarde. É com M, viu? Bom, eu estou aqui para falar um pouquinho de coisas bem óbvias, bem simples, bem práticas, especialmente práticas, mas que, de alguma maneira, a gente opta por não olhar para elas. Então, eu reconheço que é muito gostoso a gente ouvir sobre coisas bonitas, a gente escutar sobre essas possibilidades todas que existem, a autocura, né, a interpenetração de campos com outros reinos. Isso são possibilidades maravilhosas. A elevação do nosso padrão consciencial, essas coisas todas são lindas e eu tenho certeza que todo mundo está familiarizado com isso e todas as pessoas aqui presentes têm essa compreensão e se identificam com esse processo todo de consciência. E é gostoso, né? E o que eu vou estar falando não é gostoso. Um dia o Papai do Céu falou que era para falar para as pessoas o que elas sabem, ignoram, mas é por uma causa maior. Então, eu gostaria de começar preparando o terreno, o solo, para o tema que a gente vai estar abordando. Esse tema está dentro desse livro que o Wallace está lançando agora. Inclusive, agradeço muito o convite para estar aqui e expor essas reflexões todas. Geralmente, a gente se atrai muito pelas coisas que a gente gosta, né? É sempre assim, o que é natural. E, na maioria das vezes, a gente vai atrás das coisas que a gente gosta porque o nosso ego gosta. E aí a gente é movido pelo nosso ego e a gente vai desfrutar daquilo que a gente gosta, pelo nosso ego, através do nosso ego. O nosso ego, ele vive, basicamente, mantendo a gente ou no futuro ou no passado. E a gente fica transitando nesses dois lugares ilusórios o tempo todo. E a gente perde essa qualidade de presença. E a gente, de alguma forma, perde a nossa consciência quando a gente sai do presente. Então, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse ego, que é condicionado a experienciar e reconhecer, atuar, interagir, vivenciar a realidade a partir dos sentidos físicos. E na maior parte das vezes, essa interação é uma busca por prazer sensorial. Então a gente está o tempo todo buscando e nos movendo atrás de estímulos que gerem prazer sensorial. Essas experiências vindas pelos nossos sentidos, elas de alguma maneira compõem a nossa consciência, a nossa mente. Quando eu tenho dor,
quando eu caí, machuquei, essa experiência fica registrada em mim. E basicamente, o meu cérebro tem essa capacidade de, nos primeiros anos da minha vida, eu já ter registrado todas as minhas emoções. O meu hipotálamo, ele vai gerar determinados peptídeos, né, cadeias de aminoácidos, correspondentes a determinadas experiências. E isso fica gravado. Então, depois dessa experiência desses primeiros anos, todas as outras emoções que eu tenho é sempre baseada naquela química, na bioquímica, que eu já construí, meu corpo já entende. E é legal a gente observar que, por exemplo, quando eu estou triste, seja qual for o motivo, não é um balãozinho fora da minha cabeça. E nem é um monte de química acontecendo no meu cérebro somente. Existe um motivo, né? O meu cérebro reptiliano lá identificou aquilo como algo que não gera prazer, logo é algo ruim. Aí o meu cérebro vai lá naquele gabinete onde ele já conhece e tem todas as emoções químicas guardadas, e ele vai tirar a emoção química correspondente àquele tipo de experiência. E aí então, a minha pituitária, a hipófise, lança esses peptídeos na corrente sanguínea, e eu tenho todas as minhas células tristes. Quando eu estou triste, todo o meu corpo está triste. Todo ele. E aí é muito legal quando a gente entra na física quântica, né? E essa abordagem tão maravilhosa para explicar essas outras interferências na nossa realidade, e a gente perceber o poder que existe do nosso pensamento na criação da realidade. Quando eu estou triste, os pensamentos que eu gero, eles funcionam como ondas. E isso vai no éter, né, no campo sutil, no campo quântico, se propaga, e eu vou encontrar, eu não sei ainda muito bem como é que é isso, mas eu vou encontrar o elemento correspondente àquela emissão, e aquele elemento correspondente vai voltar para mim, num tempo certo, na circunstância correta, mas aquilo vai voltar para mim. Bom, a gente tem um segundo cérebro. Já ouviram falar? Nosso intestino. Cerca de 100 milhões de neurônios atuam aqui, trabalham. E a informação que a gente coloca aqui, a gente também processa aqui. Se eu como dor, sofrimento, medo, tristeza, violência, eu penso dor, sofrimento, medo, tristeza, violência. Se eu penso dor, sofrimento, medo, tristeza, violência, eu vou atrair dor, sofrimento, medo, tristeza e violência. E eu vou co-criar a minha realidade com as pessoas, baseada sempre nesse princípio de dor, sofrimento, medo, tristeza e violência. E essa vai ser a realidade que a gente vai estar vendo no mundo, que a gente vai estar vendo no Jornal Nacional. Medo, tristeza, dor e violência. Mesmo porque isso tem tanto ibope, porque eu vibro desse jeito. E quando eu vibro desse jeito, no final das contas, eu me atraio por aquilo que eu vibro. Então eu vou dar mais atenção ao noticiário sangrento do que uma aula de permacultura que está acontecendo num outro canal.
Isso porque existe um alimento ali. Eu vou preferir muito mais a fofoca e o falar mal do outro do que aquela aula de filosofia que vai falar sobre o meu ego, etc, etc, etc. Porque existe um sabor ali. Um sabor. Então, a gente dá qualidade à nossa realidade também muito baseado nas interpretações e experiências que eu já vivi no passado, né? Não só essa parte química, mas uma memória que existe. Por exemplo, a pessoa que tem uma experiência muito ruim na infância com uma faca. A faca, ela tem um cabo plástico, uma lâmina metálica, um lado da lâmina é cortante, mas ela é só isso, basicamente. Para essa pessoa, o espectador da faca, ela representa violência, ela representa dor, ela representa desamor, ela representa um monte de coisas. Sendo que para outra pessoa, aquela faca representa bolo de aniversário, desejo. Sabe quando você corta e faz o primeiro pedido? Então, a faca continua sendo faca, mas ela tem um sentido muito diferente de uma pessoa para outra, baseando-se nas experiências que essa pessoa viveu. Então, a gente fala muito de paz no planeta, reverberar, a gente fala de curar, né? Curar através da nossa emanação, tal, mas às vezes a gente pula algumas etapas. Às vezes a gente ignora o que está dentro do nosso prato, por exemplo. A gente quer a paz no mundo, só que a gente pratica violência no café da manhã, no almoço e na janta. Bom, aí eu tive a minha experiência com a faca, foi ruim. O meu cérebro entendeu isso, guardou essa informação, levou para o meu corpo toda essa informação da agressão, da dor, a experiência da dor. E sabe a caixa preta? A minha célula é também uma caixa preta. Toda a informação daquilo que eu vivi, todos os traumas e também as felicidades, eu registro ali, na minha célula. E a gente chama isso de memória celular. Por mais que a gente vá mudando, a cada 3 anos a gente troca todas as células do corpo e tudo mais, aquela informação perdura. Os cromossomos, eles passam a informação que existia no mais velhinho, ele passa para o novinho. E aí eu tive um abuso na minha infância, e eu tenho 80 anos de idade, eu ainda sinto aquilo. Porque aquela experiência está gravada em mim, gravada na minha memória celular. E tudo isso acontece porque eu senti, certo? Eu tenho sentidos. Eu senti a dor. Às vezes eu vi uma situação muito traumática, eu só presenciei, e aquela informação, meu cérebro fez a leitura, e eu gravei no meu corpo. As pessoas tristes, você já viu uma pessoa muito triste, que ela tem o peito fechado? A memória celular vai moldando o corpo da pessoa. Aí a gente começa a estudar, né, a questão emocional e o reflexo dela no corpo físico. Que relação forte que existe nisso. Bom, os animais também têm sentidos. Eles também têm a visão, audição, tato, paladar, olfato. E todas as experiências que o animal vive, ele grava na memória celular dele. Então, vou dar um exemplo para vocês. O pintinho, sabe? Amarelinho, bonitinho. Ele tem 2 olhinhos. Ele escuta também. Ele sente cheiro. Ele tem
a capacidade de sentir sabor. E aí ele nasce em um ninho feito amorosamente, e ele vem de um calor que é produzido pela mãe dele, que chocou. E aí, no momento que ele está pronto para se relacionar com o mundo e todos os seus fenômenos, ele rompe a casquinha. E aí ele rompe a casquinha e ele espera, instintivamente, que exista alguém que proteja ele. E existe a mãe dele. E a mãe dele, então, se ocupa de cuidar dele, especialmente nos primeiros movimentos dele. E ele sai da casquinha e ele dá os primeiros passinhos dele, e ele vê que precisa de equilíbrio para o corpo dele se manter em pé. E existe uma ciência tão minuciosa, tão divina, tão perfeita, que conduz ele a essa autonomia de poder avançar no terreiro. Só que ele anda um pouquinho e ele começa a se sentir longe da mãe dele. E isso vai dando medo nele. O que ele faz? Ele volta para se encontrar com a mãe. Mas ele viu que não aconteceu nada de ruim. Assim, os sentidos dele não testemunharam nada ruim, ameaçador. Então ele vai um pouquinho mais, e um pouquinho mais. E de repente ele encontra o galo no terreiro. E aí ele se sente bastante intimidado. E ele volta correndo para a mãe dele, que está longe. E assim, existem milhares de galinhas no terreiro. Ele não vai para debaixo de qualquer asa. Ele vai para debaixo da asa da mãe dele. Eu sei que o papo é desgostoso. Sabem o que é a zona de conforto? Eu fiz uma pergunta e vocês podem responder assim. Legal. Zona de conforto é um lugar que o nosso ego conquistou com experiências, e ele mantém a gente ali sustentado. Uma área que a gente já conhece. Eu gosto de trazer uma analogia para explicar a zona de conforto, que é assim. Existe uma espécie de pássaro nos países nórdicos que, quando no inverno, naquele frio severo, uma vaca faz cocô, esse pássaro mergulha no cocô da vaca. Sabe por quê? Isso, porque está quentinho. A zona de conforto é um cocô de vaca. A gente está ali, no quentinho, mas a gente está na... E aí, o mais incrível desse processo todo, de seres que se colocam como os mais inteligentes do planeta, é que a gente começa a defender o cocô da vaca. Com todos os nossos recursos. E a gente é inteligente, então a gente sempre vai buscar uma justificativa para defender o cocô da vaca que seja bem inteligente. Especialmente as pessoas intelectuais. Essas têm uma zona de conforto tão forte. Elas têm uma capacidade de justificativa tão grande, que muitas vezes vivem na inércia. Espiritualmente não se desenvolvem. Bom, eu disse que a gente se acha, os mais inteligentes do planeta, mas eu falei errado, a gente se acha os mais inteligentes do universo, né? A gente não acredita em inteligência fora daqui. Mesmo sendo um grão de nada no meio de uma poeira cósmica, a gente ainda se acha os mais inteligentes. E que inteligentes, né? A única espécie do planeta que destrói o seu próprio ambiente. A única espécie do planeta que não vê pelo bem do seu semelhante. Que cruel, né? E que covarde a gente dizer que a gente se dá esse título de mais inteligente do planeta. Mas enfim, esse pintinho, ele foi gravando todas essas informações, a informação do galo, a informação da mãe,
tudo isso foi gravado na memória celular. Mas eu quero trazer aqui para vocês a realidade, né? Isso representa 17%, né? A realidade do pintinho com a mãe no terreiro. A experiência de 83% é assim: existe uma chocadeira artificial, onde tem vários ovinhos, e uma temperatura X que parece ser a temperatura da mãe em cima deles. Mas eles nascem e eles não encontram a mãe deles. Inclusive está uma câmara fechada, escura e com um cheiro de formol no ar. E aí, tudo aquilo que é contrário à sua própria natureza faz com que todo o seu sistema, inclusive o sistema relacionado ao instinto, não seja compatível. Ele entra numa situação de conflito com a própria experiência de ser. E, de repente, abre uma porta, um cara vai lá, joga todos esses pintinhos dentro de uma cesta, só que ele nunca, na experiência natural dele, na natureza, ele voaria com um dia de vida. E, de repente, ele está voando da forma para o cesto. E ele cai e ele sente o impacto do seu próprio corpo no chão, e tudo sendo contrário à sua natureza. Então, todo o sistema dele está em pânico. E toda essa informação está sendo gravada na sua memória celular. Só que aí, esses pintinhos, eles fazem parte da indústria do ovo, tá? Para eu manter a indústria do ovo, eu preciso manter galinhas poedeiras. Galinhas poedeiras são aquelas que botam ovos, certo? E eu quero produzir ovos, então eu preciso de galinhas. E a chance de nascer um macho dentro de um ovo é de 50%, certo? Bom, então, aproximadamente 50% daqueles pintinhos não me servem. Então, existe um perito em classificar e identificar o que é macho e o que é fêmea, e esse perito, ele pega todos os machos identificados e lança num triturador, onde eles são triturados vivos e eles vão se tornar ração para alimentar as mães deles. Ufa, mas as fêmeas sobreviveram. As fêmeas sobreviveram, mas o processo seguinte das fêmeas chama-se debicagem, que é uma lâmina quente onde derretem o bico desse pintinho. É como se fosse cortar um dente, sabe? Existem terminações nervosas, existem capilares. E aí esse pintinho, agora flagelado não é essa palavra, enfim, machucado, ele fica com uma inflamação no bico. Então, os próximos dias ele nem vai comer, porque a comida implica em ele colocar a parte machucada em contato com alguma coisa. Isso dói. E toda essa experiência está sendo gravada na memória celular dele. Aí, ele vai crescer dentro de uma gaiolinha bem pequenininha, com mais outras tantas galinhas, e essas galinhas não conseguem nem abrir as asas, elas ficam respirando o cheiro das suas próprias fezes, elas recebem a comida que elas não escolheram, e vivem num processo bem cruel, que é não ter noite. Para algumas pessoas diurnas, não ter noite seria uma vantagem, né? Mas existe um mecanismo no nosso corpo que é operado pela glândula pineal, que ela libera a melatonina, que é o antídoto do cortisol e da adrenalina, que serve como um relaxador natural. Só que ela só acontece quando está à noite, quando está escuro. E eu tiro a noite das galinhas. E eu mantenho elas sob luz 24 horas. Elas não têm mais a melatonina relaxando o corpo delas. E elas vivem num estresse oxidativo o tempo todo. Mas isso tem a vantagem de fazer com que ela bote o tempo todo. Então, essa galinha, ela vai menstruar todos os dias. Se você não pegou, comer ovos é comer a menstruação de galinhas. Mas a gente se acha os mais inteligentes do planeta. Eu compreendo isso. Mas a gente come a menstruação da galinha. Aí eu vou entrar na historinha do
do leite. E legal, só para a gente ter uma ideia, essa galinha que estava botando os ovos, e ela termina geralmente muito fraca, muito doente, ela vai terminar no mesmo lugar que os frangos de corte terminam. Presas pelas patinhas de ponta cabeça e uma serra circular corta o pescoço, e elas ainda vivas vão soltar todo o sangue para fora e depois vão para uma caldeira fervente e aí vão ser despenadas, depois desmembradas e vão virar nuggets. Só que toda a informação que ela viveu até aquele momento, até se tornar nugget, até entrar na caldeira, foi registrado na memória celular dela. Toda a experiência de sofrimento está registrado em cada célula dessa galinha. Então, quando eu disse aqui no começo, quando a gente come dor, sofrimento, medo, tristeza e violência, eu estava falando sobre isso. A gente está comendo dor, sofrimento, medo, tristeza e violência que veio do corpo, das células desses animais. Bom, aí eu vou falar do leite. Vocês sabiam que a vaca não nasce dando leite? Não, ela não nasce. A minha mãe também não nasceu dando leite. Ela só produz leite quando ela engravida. Então a indústria do leite, ela estupra vacas. E eu digo estupro para a gente sintonizar o que é na realidade. A gente chama de inseminação artificial, mas se você for colocar uma mulher no lugar, chama-se estupro. Aí é uma experiência dolorosa, é uma experiência humilhante, e essa vaca, durante 10 meses, vai desenvolver o seu filho dentro da sua barriga, do seu ventre. E esse filho vai estar recebendo a informação. Aliás, ela vai estar nutrindo ele de amor como toda mãe nutre o seu filho de amor. E depois de 10 meses, sabe o que acontece? Esse filhotinho que nasceu, ele vira um competidor do produto que eu quero vender e que aquela mãe produz. Então, esse filhotinho não me serve e eu descarto ele e ele vai virar carne barata. Às vezes existe, dependendo da marca, né, e do abatedouro, esse bezerrinho ele vai passar por um tratamento que é o tratamento do baby beef, que ele fica durante 3 meses preso numa câmara, fechado, sem poder se mexer, para não exercitar o corpo, para não deixar a carne rígida, e geralmente sem luz, para não produzir vitamina D, que fixaria o cálcio e deixaria tudo mais duro. E durante 3 meses, essa é a realidade dele. Segundo Tom Regan, eles passam todos os dias da vida deles lambendo tudo que é de metal, de tão anêmicos que eles estão, tentando trazer um pouquinho de ferro para o corpo. Só que se você for ver na natureza, um bezerrinho, ele em 20 minutos está andando, correndo, interagindo com a mãe, ele é um serelepe, ele não para, é uma criança. E a gente, monstruosamente, prende ele numa condição brutal, onde ele não pode ser criança. E toda essa experiência, contrária à sua própria natureza, está sendo registrada na sua memória celular. E de repente, no final da sua vida, ele tem que ir num carrinho de mão, de tão fraco que ele está. E ele vai ser abatido como é abatido um boi. Sabem como é que é abatido um boi? Rapidinho, eu vou contar para vocês. É terrível ouvir. Mas é assim, sabe por que eu falo isso? Porque enquanto a gente está aqui, conversando, filosofando, falando um monte de coisa linda, tem um monte desses animais inocentes tendo o pescoço rasgado. E a gente não faz nada a respeito. Aliás, a gente provavelmente estava comendo eles. Se há 150 anos atrás eu falasse dos negros do jeito que eu estou falando agora, a reação dentro das cabeças na audiência seria talvez muito parecida com a reação que está passando dentro da cabeça de vocês agora. Porque era normal.
usar o cara que tem mais melanina que o outro. Era justificável, ele não tinha alma. Bom, aí esse bezerrinho vai terminar numa mesa de confraternização, onde está todo mundo feliz e tal, mas o alimento que é colocado ali e que vai ser servido e vai ser digerido, ele está impregnado de dor, sofrimento, medo e violência. É interessante a gente observar que esse órgão sensível que a gente tem, ele também é responsável pela nossa felicidade química, o nosso intestino. Cerca de 95% da serotonina é produzida aqui. E o que a gente coloca aqui? A gente coloca dor, sofrimento, medo, tristeza e violência, todos os dias. Pode ser uma coisa de fanático e uma coisa de um fundamentalista e uma coisa de gente apaixonada pelos animais, que tem um sentido pejorativo hoje para a sociedade, você falar que você é apaixonado pelos animais. Mas a doença número 1 no planeta hoje é a depressão. O lugar que a gente produz felicidade, a gente coloca dor, tristeza, medo e violência. Câncer, a rodo. Aí a Organização Mundial da Saúde lança um documento falando que a carne é um dos principais elementos que geram câncer. Aí a indústria, o lobby da pecuária, já declarou que vai investir bilhões para apagar essa informação dos que testemunharam ela. Sabe por quê? Porque tanto mais você se alimenta daquilo que não é da sua natureza, menor o seu poder de senso crítico. Mais fácil a manipulação de uma pessoa que está digerindo coisas que não são da natureza delas. E isso é muito importante para o sistema ser mantido. Manter pessoas com baixo nível crítico. Especialmente com um elemento que não só deixa o nível crítico baixo, sedado, mas promove tristeza. Quanto mais triste, mais se consome. Isso é muito importante para o mercado. É óbvio que mesmo Harvard falando dos perigos do leite, mesmo a ADA falando dos perigos do leite, mesmo a ONU em 2013 falando dos perigos da nossa forma de se alimentar para o aquecimento global e os problemas ambientais, mesmo todas essas organizações sérias falando, a gente vai acreditar no que o médico, que é reprodutor desse conceito gerado pelos lobbies, está colocando. A gente vai acreditar no que a revistinha da banca de jornal está falando. Precisa de proteína. É a lorota mais absurda que a gente criou. E sabe, a maioria das pessoas engolem. Todas as células do nosso corpo sintetizam proteína. Todas. O nosso fígado sintetiza muita proteína. Com um punhadinho de arroz integral, que é pobre em proteína, eu tenho o equivalente para me sustentar e me manter bem. Ninguém fala sobre excesso de proteína, que causa hiperfiltração, que causa cálculos na vesícula, cálculos nos rins. Ninguém fala sobre isso. Porque a gente precisa manter a ideia de que a gente precisa comer os animais. A gente precisa tomar o leite. Então, eu quero já ir concluindo. Essa vaca que perdeu o filho dela para virar baby beef, ela não tem uma vida simplesmente produz leite que mal há, mas é só o leitinho. Essa vaca, ela recebe doses de somatropina, de oxitocina, e ela passa a produzir os tetos, a teta dela é irrigada até 10 vezes mais que o natural por sangue. E ela produz até 10 vezes mais leite do que o natural, fazendo com que ela entre num processo de inflamação na teta, chamado mastite. A inflamação dói. E essa informação está sendo registrada na memória celular dela. A informação de ter perdido um filho,
a informação da dor, a informação do estupro, a informação de estar comendo grão. Vaca foi feita para comer mato. E a gente dá soja e milho para a vaca. Aí, esse monte de carboidrato, esse monte de amido, perdão, faz com que crie um processo de fermentação no estômago dela. E ela fica com uma coisa chamada acidose ruminal, ou laminite, que é um estado permanente de azia. E essa informação é gravada na memória celular dela. Aí, essa vaca, ela, com 6 anos mais ou menos, ela não consegue mais produzir tanto leite. Mas eu quero aquela baia ocupada por alguém que me dê lucro. Então, essa vaca não me serve mais. E o que acontece com uma vaca que durante 6 anos me deu leite? Ela termina como hot dog, ela termina como bife, ela termina como hambúrguer. E o processo de morte dela é igual ao do gado de corte. Vai para um estábulo, espera, depois é incitado a entrar na linha de morte, sabe? A fila do abatedouro. Já viram isso? É duro ver, mas quem assistiu a Lista de Schindler, onde você está na fila, sabendo que você está indo para a câmara de gás, e você não pode dar um passo para fora dessa fila, porque senão você toma um tiro, é muito doloroso, é muito aflitivo. Muito aflitivo você não ter saída, e não tem nenhum ser inteligente que advogue por esse ser que está em desespero absoluto. Porque quando a gente está numa situação dessa, sabe o que acontece com a gente? A gente tem má circulação periférica, taquicardia, midríase, a gente se caga, a gente faz xixi, a gente perde as funções, a gente fica trêmulo. Sabe o que acontece com essa vaca? Exatamente a mesma coisa. Taquicardia, midríase, má circulação periférica, ela está em pânico. E de repente chegou a vez dela, não tem para onde ir. Tem muro desse lado, tem muro desse lado, tem choque se eu for andar para trás, e esse é o destino. Então colocam uma pistola na minha testa e dão um tiro, e sai um êmbolo, e insensibiliza esse animal, ele é içado, cortam o pescoço, uma cachoeira de sangue sai, ele ainda está vivo, rasgam a pele dele para fazer a bolsa, o cinto, o sapato, e aí em seguida esse animal vai ser cortado e partes do corpo dele vai recebendo outros nomes, até a gente não identificar mais como o corpo de um animal. É só uma carne chique, sei lá. Mas toda essa experiência que a vaca viveu, toda ela, está registrada na memória celular dela. E quando a gente come esse tecido conjuntivo animal, a gente está colocando isso dentro do nosso corpo. A gente está se nutrindo de dor, sofrimento, medo, tristeza, dor. E violência. E aí eu começo a pensar dor, sofrimento, medo, tristeza e violência. E de repente a sua inteligência já está elaborando um monte de desculpa para falar não é assim. Não é assim. Mas eu já estou fazendo o suficiente. Sabem essa questão de aquecimento global e carbono zero? Sabem, né? A gente teve uma fala agora há pouquinho aqui. A não ser que a comida servida aqui não tenha produtos de origem animal, a gente não pode falar em sustentabilidade. 51% dos elementos emitidos por efeito estufa, sabe de onde vem? Da pecuária. Sabe o que significa todos os carros, trens, ônibus e aviões junto? 13%. Então a gente fica olhando o probleminha, tentando resolver o probleminha, porque a gente não quer mexer no nosso prato, que é onde está o problemão. – 51%. A vaca produz metano, e esse metano vai para a atmosfera.
que é até 100 vezes mais impactante que o carbono. Tirando que 70% da água no nosso planeta, a água doce, potável, que alguns países precisam importar grãos porque não tem água para sua própria agricultura, sabe para onde se esvai? Pecuária. A floresta amazônica, ela está sendo consumida pela pecuária. O cerrado está sendo consumido pela pecuária. A Mata Atlântica, que é a maior biodiversidade do planeta, que se reduz hoje a 7%, foi consumida, até agora, pela pecuária, leiteira e bovina. E sabe o tanto que a gente está investindo para resolver esse problema? Nada. Aí a ONU fala que a gente tem aí mais 10 anos. Não, o Amazon Watch. A floresta amazônica tem mais 10 anos. Se a gente continuar destruindo da forma que a gente está destruindo, que é mais ou menos 58 campos de futebol por minuto, para colocar gado e soja. E a soja não é para alimentar vegetariano, não. É para alimentar o gado. O gado da Europa, os porcos da China. Podem ver, o sistema midiático te mantém atado na ideia de que você precisa ser feliz comendo o que eles oferecem. E o que eles oferecem é gordura saturada, gordura hidrogenada, farinhas refinadas, sal, açúcar e produtos de origem animal. Tudo que dá câncer. Não tem propaganda de acelga na televisão. Não tem propaganda de repolho na televisão. E como a gente está tão letárgico e está tão difícil pensar por si só, está tão confuso entender qual é a nossa natureza real, a natureza fisiológica, a gente vai na onda, sabe? Maria vai com as outras. Fazer o que todo mundo faz, eu não sei como é que faço. Eu faço o que todo mundo faz. Mesmo que isso destrua o meu planeta, mesmo que isso acabe com a minha água, mesmo que isso acabe num câncer, eu vou fazer o que todo mundo faz. Mesmo que isso acabe com a vida de vários seres inocentes, eu vou fazer como todo mundo faz. E é muito legal a gente pensar positivo, a gente enviar luz para o planeta. Isso é muito legal. Mas na nossa prática, às vezes, a atitude, ela tem um peso que reverbera muito mais. Porque a atitude, ela é resposta também de ideias subjetivas, de pensamento. E a gente sabe que o pensamento é a resposta de tudo. Então eu estou bombardeando o meu pensamento com coisas que não são da minha natureza intrínseca. Amor. Mas eu quero amor. Eu quero amor incondicional. Eu falo disso. Eu ensino isso. Mas na hora de mexer no meu queijinho, não vem com esse papo de amor. O queijo é uma substância viciante. Não sei se vocês já sabiam disso. A gente tem uma proteína no queijo chamada caseína, que quando metabolizada pelo nosso organismo, ela se torna uma substância chamada casomorfina. Essa casomorfina, em outras palavras, morfina, ela ainda o corpo tenta digerir ela e ela se torna beta-casomorfina 7, que o meu organismo nem sabe para onde ele vai colocar. Se ele vai eliminar, se ele fica, se ele guarda. Então ele distribui em 41 áreas do meu cérebro. Morfina. E aí eu quero mais. E eu quero mais. E eu sou um dependente químico de queijo. Dependente químico. Não é só para falar, eu sou dependente, eu sou viciado em tal coisa por falar. Se a gente for chegar na definição química do que é um vício, a gente vai ter que concluir
que a gente é viciado em laticínios. Então, saúde é também a gente pensar nas coisas simples, a gente tomar atitudes simples. E ética significa, numa situação bem simples, até simplória, a gente não fazer ao outro aquilo que a gente não gostaria que fizessem com a gente. E se você acha que o outro não pode ser classificado animal, é muito legal a gente estudar, por exemplo, o estudo de Philip Lowe, que foi assinado em Cambridge em 7 de julho de 2012, dizendo e afirmando e provando que os animais têm consciência. Ou seja, os animais cocriam a realidade junto com a gente. Imagine o tanto de dor, sofrimento que está sendo colocado no inconsciente coletivo por essas bilhões de espécies que morrem todos os anos. É óbvio que o que a gente vai ver no cenário mundial vai ser dor, sofrimento, medo, tristeza e violência. São 72 bilhões de seres sencientes morrendo, sendo escravizados e torturados. E que têm consciência. Não use a sua inteligência para justificar a sua ignorância. Existem 2 tipos de ignorância. A ignorância do não saber, que é perdoável, que é tranquila, que é leve. E tem a ignorância do ignorar, saber e não fazer. A pessoa que ignora, ela é um ignorante. E agora vocês sabem. Então, o convite que eu gostaria de estar trazendo para vocês é que a gente observe com carinho, não com preconceito e não com uma ideia pré-concebida, do tipo, não vou mudar só porque o cara falou. Analise a sua verdade, analise em você o que é verdade. E, por favor, sejam fiéis à verdade de vocês. Eu estou tentando ser fiel à minha. Existem vários outros vícios. Ninguém se ilumina porque deixou de comer animais e seus produtos. O caminho é longo, mas é muito importante a gente dar esse passo. A gente só evolui quando a gente está nivelado e a gente não está gerando exploração no outro. A justiça nunca pode ser feita sob a ótica do opressor. Agradeço muito, muito a paciência de vocês. Perdão se eu causei todo esse desconforto aí no seu coração. Eu falo isso porque realmente existem vários seres que estão de verdade passando sofrimento e desconforto de verdade. Eles não estão sentadinhos aqui e numa postura que eles podem mudar. Eles estão sentindo dor a vida toda, às vezes. Tá? Agradecido. Gratidão.